Oi, conectados, como vocês estão? Olha eu aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês. Então, hoje eu vim aqui falar com vocês sobre a minha 7ª onda da ressonância harmônica do professor Lecoq. Como vocês sabem, eu sou ressonante, né? E estava na 6ª onda. E eu gravei no vídeo anterior, tá? Um vídeo passado que eu fiz. Eu falei um pouco dessa 6ª onda, né? O que aconteceu, as catarses que eu tive, né? E parei nessa onda aí. Então, eu fiquei um tempo, né, sem postar nenhum vídeo, tá? Que eu tinha feito esse primeiro vídeo. Aí depois eu entrei no período de catarse. Catarse, para quem não sabe, é quando vem os miasmas, toda aquela crença que implantaram, né, na sua mente. E comigo aconteceu isso. Veio toda essa catarse. Eu fiquei assim num período que eu não conseguia fazer nada. Fiquei estagnada, parada, travada. Literalmente travada, né, gente? E então eu resolvi parar de tocar onda. Eu falei, poxa vida, eu acho que essa onda não tá fazendo efeito, né? Então eu fiquei umas 2 semanas sem postar. Sem postar não, desculpe, sem tocar onda, né? Aí um belo dia eu acordei de manhã e deu uma vontade de meditar. Eu ainda estou no processo de aprender a meditação, eu não sei meditar assim, né? Com toda a técnica que se usa, né? Porque tem uma técnica para meditação e eu não sei. E aí eu resolvi por mim mesma meditar. E aí eu fiquei quietinha e de repente veio um insight na minha mente, né? Perguntando para mim o porquê que eu tinha parado com a ressonância. É como se eu estivesse conversando comigo mesma. E, na verdade, eu sabia que, né, não era eu que estava falando. Alguém estava falando através de mim. E demorou um pouco para me entender que era a manifestação da minha centelha divina, né? Então eu comecei a pensar naquilo, mas só esse insight que eu tive, né? E só isso, só perguntou por que eu tinha parado de tocar a minha ressonância. Aí eu pensando depois, né, eu fiquei, nossa, mas por que mesmo que eu parei, né? Porque o professor fala nas palestras dele que a gente tem muito, mas muito mesmo, sujeira, né? Que a gente vai ao decorrer da vida jogando embaixo do tapete. E quando a gente perde a ressonância, a onda vem, né, entra pelos microtúbulos e vai limpando toda essa sujeira, como se levantasse o tapete e fosse limpando. Aí é que eu me dei conta que eu já tinha, né, entendido essa palestra. E aí eu me dei conta do porquê eu parei. Aí logo, né, eu peguei e já comecei a tocar onda novamente. Nessa 6ª onda, né? E nessa 6ª onda eu estava programada para uma mudança de apartamento, né? Porque não tinha dado certo a renovação, eu estava nessa programação. E estava difícil de conseguir outro apartamento que se adequasse no valor que eu precisava. Aí eu voltei a tocar onda e até então estava dando tudo errado, né? E eu comecei no processo de meditar novamente, de tentar me conectar novamente e tentar entender o porquê que estava dando errado. Porque até então eu tinha parado a ressonância porque estava dando tudo errado.
E eu achei que, ao invés de me ajudar, ela estava, entendeu? Me fazendo ficar estagnada, né? E quando eu voltei, depois desse insight, né? Eu voltei a tocar onda e aí eu tive esse pensamento, né? De, poxa, tá limpando, né? Ao invés de estar me prejudicando, ela tá assim limpando toda a sabotagem, né? Que eu mesma tô colocando na minha mente. Aí o que eu fiz? Entrei nos locais, né, nos locais que fazem, que posta, né, alugando imóvel, né, nos jornais, OLX. Comecei a procurar, né, um apartamento para alugar. Mas eu tinha o ideal de um apartamento na minha mente. E aí eu comecei a procurar justamente o que eu, né, programei para mim. Eu falei, poxa, se eu sou filho de Deus, se eu sou uma centelha divina, então eu tenho o direito a ter o melhor, a ter coisas boas, né? Eu sou co-criadora disso. E aí eu comecei a mentalizar, né, o apartamento que eu queria. Eu queria um apartamento planejado, eu queria um apartamento bonito, queria um apartamento confortável, queria um apartamento que tivesse já tudo, né, bem arrumadinho, planejadinho, pequeno, né, porque eu não gosto de apartamento grande. E do nada veio justamente isso que eu pedi. Por isso que eu falo, e eu falei no outro vídeo anterior, a lei da atração é assim: quando você escolhe, você vai ter aquilo que você escolheu. Por isso que é importante a gente saber escolher, né? E eu procurei escolher o apartamento com todos os detalhes possível, entendeu? Com tudo aquilo que eu queria, né? Que tivesse dentro dele. E veio exatamente o que eu pedi, né? Eu achei exatamente o apartamento que eu queria, nas condições que eu queria, com o valor que eu escolhi, e eu manifestei isso. Mudei, fiz a minha mudança, deu tudo certo, correu tudo bem. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, por que eu parei de fazer a ressonância se o professor fala que a gente não deve ter medo, né? Porque é uma limpeza que vai acontecer. Enfim, deu tudo certo, eu continuo tocando a onda. Agora, essa semana, já faz 3 meses, né, da sexta onda, eu pedi a sétima onda. Não fiz pedido nenhum, tá? Para não dizer que eu não fiz pedido nenhum. O único pedido que eu fiz foi para que eu tivesse acesso ao reino dos céus. Para quem não sabe, né, e eu compreendi depois assistindo as palestras do professor, quando a gente pede, né, para alcançar o reino dos céus, a gente nada mais faz do que pedir alegria incondicional. E eu resolvi pedir alegria incondicional. Por quê? Que eu não pedi mais coisa e fiz só esse pedido. Porque quando você pede, né, alegria incondicional, o amor do todo, você vibra, entendeu? Na alegria, na abundância. Quando você está feliz, você cocria tudo. Você não consegue cocriar nada se você estiver na tristeza, se você estiver na baixa vibração, se você estiver na negatividade. Então, quanto mais alto for a sua vibração, mais alto vai ser a sua cocriação. Cocriar coisas, entendeu? Nem diz a lei da atração, né? Você tem que escolher, né? E ficar pensando naquilo que você quer, que aquilo vem para você. E não é bem assim. Eu lendo livros e livros, estudando e continuo estudando, eu comecei a compreender que não adianta você pensar no que você quer,
visualizar o que você quer se você está numa vibração baixa. Se você acorda de manhã, né, e começa a vibrar coisas negativas, já não vai ser um dia bom para você. Então ali você não adianta, você não vai criar nada. Para você pensar em alguma coisa e querer aquilo, você tem que estar numa alegria, numa vibração de alegria, de felicidade. Outra coisa, você tem que estar sempre ajudando o próximo, né? Tá sempre fazendo coisas boas. Quando você faz coisas boas, né, você atrai coisas boas. Quando você faz coisas positivas, você atrai coisas positivas. Porque nós somos um imã, né? Nós somos um só, eu, você e todas as pessoas que estão nesse planeta, estamos todos interligados. Somos um só, uma centelha, né? E só que cada um tem a sua individuação, né? Mas quando a gente começa a ajudar o próximo, nós estamos ajudando a quem? A nós mesmos, entendeu? Então, através disso, dessa compreensão, eu mudei o meu modo de pensar. Mudei também as coisas que eu tinha, né, os programas sabotadores que eu tinha. Né? Eu comecei a ver que aquilo não era real, né? Sabe? As pessoas falam assim, meus pais a gente falava, dinheiro, né? Dinheiro não é coisa boa. Não, dinheiro é coisa boa, sim. Dinheiro não é de Deus. Não, dinheiro é de Deus, sim. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro traz felicidade, sim. Desde que você faça bom uso dele, bom proveito. Se você usa o dinheiro para o bem, ele vai fluir de uma forma positiva na sua vida. Se você vibra e usa o dinheiro para o mal, você vai coletar coisas ruins na sua vida, né? Você escolhe no que você quer que a vibração do dinheiro entre, né? Em conexão com a sua vibração. Por isso que eu falo sempre em conexão. Por quê? Porque é através, né, dessa vibração, desse modo de ser, é que a gente consegue co-criar a nossa realidade, né? A gente faz o nosso dia, a gente faz a nossa semana, a gente faz a nossa vida. Se você quer uma vida de abundância, você tem que pensar em dinheiro, você tem que pensar em coisas bonitas, tem que pensar em adquirir, né? Coisas, entendeu? Que dê prazer para você ver, que dê prazer para você ter, né? Então, é assim que tem que ser. Agora, se você quer cocriar dinheiro, quer cocriar uma vida melhor, quer cocriar um carro, um apartamento, mas você fica pensando assim, poxa, mas eu mereço isso? Será que eu tenho dinheiro para comprar isso? Será que eu posso comprar isso? Quando você coloca essa dúvida, esquece. Para de pensar, não queira nada, entendeu? Porque você não vai ter nada. Só o fato de você pensar que você não é merecedora já não cocria, entendeu? Você tem que, primeiro, você é, para depois você ter. Primeiro você é abundante, primeiro você é feliz, primeiro você vibra no patamar mais alto, para depois você ter alguma coisa, para você escolher alguma coisa, para você querer alguma coisa. Não adianta você ir lá e escolher, eu quero esse carro aqui, mas a sua vibração não está em ressonância com aquele carro. Porque todos temos uma vibração, tá? Eu tenho uma vibração, o carro tem uma vibração, né? Os objetos que você escolhe têm uma vibração. Para você trazer aquilo para a sua realidade, você tem que vibrar no mesmo padrão que está aquele objeto. Entendeu? Quando você fala, eu quero esse carro, você está emitindo a sua vibração. Aquele carro vai mandar a vibração de volta para você. Para você
cocriar aquilo, você tem que querer, mas querer de verdade. Querer muito, entendeu? Querer com o coração, com a alma. Porque aí sim, aquilo vai vir para você. Não adianta você falar, eu quero esse carro, e depois você pensar assim, ai, mas será que vai dar certo? Será que eu mereço esse carro? Será que esse carro tem tudo a ver comigo? Será que a cor desse carro é legal? Você já colocou uma dúvida ali. Quando você coloca dúvida, você não copia, entendeu? Então, você tem que querer, e não importa que cor que vai vir, não importa, você tem que estar aberto a receber aquilo que o universo vai te dar. Não importa se o carro vai ser um carro branco, um carro preto, um carro vermelho, você tem que estar aberto às possibilidades, às infinitas possibilidades. Então, essa semana que eu pedi a minha 7ª onda, ela ainda não chegou, né? Vai chegar só daqui a 3 meses, mais ou menos, porque eu pedi como forma gratuita, né? Ainda. Mas já tá vindo muito esses insights. Um pedido que eu fiz na minha onda anterior, que foi para que eu gostasse, né? Tivesse mais amor à leitura. E isso está caindo assim para mim direto, entendeu? Eu tinha uns livros aqui que, na verdade, eu comprei, mas muitos deles eu nem li. Tá vindo assim, essa vontade de ler, né? Tanto é que eu tô aqui com um livro aqui que é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo ter esse livro aqui, né? Vai sair de cabeça para baixo aí, mas o nome desse livro é O Segredo da Mente Milionária, tá? Esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, ele é um livro assim que ele ensina você a gostar do dinheiro, a ter uma mente de rico, a ter uma mente próspera, entendeu? Porque você não pode ter riquezas, você não pode ter dinheiro. Ah, eu quero ganhar na Mega Sena e ter 10 milhões. Mas como que você pode ter 10 milhões se a sua mente não alcança os 10 milhões? Você tem que ter a mente dos 10 milhões. A mente milionária. Uma mente de que dinheiro é energia. Dinheiro é dinheiro. Tá? Não interessa se é R$ 1 ou é 10 milhões. Você tem que ter essa consciência. Você não tem que separar. Em R$ 1 eu posso ter 10 milhões. Minha mente não alcança 10 milhões. Então você não cocria. Não adianta você pedir. Para você pedir 10 milhões, você tem que saber o que significa 10 milhões. A sua mente tem que acreditar que 10 milhões é igual a R$ 1. Entendeu? Ela tem que acreditar que não tem separação nos valores. Então a abundância está nisso aí. Está aí a chave, né? É somente acreditar que é possível você ter 10 milhões, como é possível você ter R$ 1. Ela não vai fazer distinção de um valor pequeno e de um valor grande. Então caiu essa ficha. Esse livro ele traz muito isso, tá? De você pensar grande, não pensar pequeno, pensa grande. Não interessa se o seu sonho, o valor do seu sonho é R$ 1, se o valor do seu sonho é 50 mil, 100 mil. Você tem que alcançar esse patamar de que você pode. E quando você pode, ninguém mais tira de você. Quando você quer de verdade, você tem. Tá? Quando você quer de verdade, você faz. Entendeu? Então, é isso que essa 7ª onda está trazendo muito para mim. Né? Como o professor fala que quando a gente pede as ondas, né? Ela já vai reverberando ali antes mesmo dela chegar. Então, tá caindo muito esse insight. Eu tinha feito um vídeo e tinha parado. E eu falei que eu não ia mais postar vídeo, entendeu? Que não era isso que era para mim, né? Ficar no YouTube postando vídeo. Mas tá vindo pesado para mim que eu tenho que continuar fazendo vídeo, que não é para mim parar. Não importa se eu tenho 1 inscrito, se eu tenho 100 inscritos, isso para mim não importa. O que veio para mim, né, que não importa. O que importa é que eu transmita a mensagem
que importa é que eu esteja colaborando com a expansão de consciência de outras pessoas. Entendeu? Só o fato de eu estar postando esse vídeo aqui, eu já estou colaborando com a pessoa que precisa entender, entendeu? Entender esse tipo de conteúdo, né? Tem muitos conteúdos no YouTube, mas as pessoas, elas falam coisa que meio assim, vagamente, né? Ninguém vai ao fundo na questão, né? E a lei da atração, que é aquilo que vem para me explicar, que vem para me falar, porque eu tenho visto em alguns vídeos que eles falam muito ai, você escolhe e você fica ali pedindo e você vibra e pronto, aquilo acontece. Não é bem assim. Tem gente que tem uma mente liberada e vem fácil. E tem gente que tem uma mente totalmente bloqueada. Entendeu? Então, é difícil uma pessoa que tem muitas crenças limitantes criar. Ela tem que limpar muito a crença dela, baixar muito aquelas crenças, jogar mesmo aquelas crenças no chão, para que ela possa, entendeu, vibrar, ter um padrão vibratório alto, porque o que cria é a vibração, não é o que você escolheu. Tá? É como você vibra aquilo. Não adianta você escolher e pegar você num dia que você está para baixo, que você está mal, está vibrando ali uma negatividade e tentar cocriar alguma coisa. Você não vai conseguir, porque é a sua vibração que tem que estar em ressonância com aquilo que você escolhe. Como nós somos um imã, se você pensa em dívida, você vai atrair dívida. Se você pensa em falta de dinheiro, você vai atrair falta de dinheiro. Ah, mas eu tenho muitas contas para pagar. Esquece as contas, deixa as contas de lado, dá um tempo, desfoca que você deve e começa a pensar em ter. Quando você pensa em ter, eu quero ter dinheiro, mas não é para pagar dívida, eu quero ter dinheiro porque eu tenho prazer de ter dinheiro. Então você vai cocriar dinheiro. O dinheiro vai vir para você de infinitas possibilidades. Agora, quando você pensa, eu quero ter dinheiro para pagar dívida, você já vibrou na escassez. Você já vibrou na falta. Você já vibrou que você quer o dinheiro, mas para quitar dívida. E aí você não vai ter o dinheiro, você vai ter dívida. Você está vibrando no padrão de escassez. Então, os insights que estão vindo são esses. Eu vou, essa semana, postar mais vídeos falando sobre isso, porque eu assisti muitos vídeos no YouTube e tem vídeos bons, mas tem aqueles vídeos que não te dá essa compreensão, né? Tudo parece fácil e não é, na verdade não é. Fácil é para você ter um padrão, né, que você tem de negatividade, de escassez, de falta, porque eu ganho só o salário mínimo. Como é que eu vou querer uma coisa se eu só ganho salário mínimo e não tenho dinheiro para comprar? Então, quando você pensa assim, você não cria nada. Então, você tem que aprender que para você ter, você tem que ser. Tá? Ser próspera, ter uma mente próspera. Primeiro você seja próspero, seja rico, seja feliz, porque a felicidade faz você criar tudo que você deseja. E uma outra coisa. As coisas não é assim não, sabe? Você pensou agora já cai do céu, não. Tá? O universo, ele dá um tempo para você. Quando você escolhe, dá um tempo para você entender se é aquilo mesmo que você quer ou não. Tá? Eu quero um carro. Detalha, eu quero um carro vermelho, quero um carro de de couro, quero um carro todo automatizado, quero um carro... Põe tudo que você quer no carro. Põe ali. Aí sim o universo vai entender o que você quer. Mas também não se apega a padrão, não. Tá? Porque muitas das vezes o universo quer te dar um carro branco e está ali já nas suas possibilidades e você está pensando naquele vermelho. Não. Então você pode pensar, né? Porque aí ele demora um pouco mais para vir, né? Porque você chaveou aquele pedido. Você colocou
tudo que você quis naquele pedido. Que nem eu fiz com o apartamento aqui. Eu quero um apartamento que seja planejado, né? Que seja pequeno, que seja um lugar bom, tranquilo, que eu não tenha problema nenhum com o proprietário. E o que veio para mim? E esse apartamento, exatamente esse apartamento, que para você ter ideia, ele não só é planejado, como ele já tinha forno novo, ele já tinha cooktop, ele já tinha exaustor, ele tinha tudo planejadinho. Então era exatamente o que eu escolhi. O proprietário é uma maravilha de pessoa, não tenho problema com ele. Então foi exatamente o que eu determinei. Tá aí a palavra correta, determinei. Só que eu não dei possibilidade para o universo para ele me dar uma outra coisa similar a esse, não. Eu determinei que eu queria que fosse exatamente isso. E foi isso que veio, o que eu escolhi. Então, é isso, gente. Eu senti, né, uma vontade de gravar esse vídeo para explicar isso para vocês. E tem muito mais coisas que aconteceram e que estão acontecendo todos os dias, que está derrubando as minhas crenças. Pense na pessoa que tinha crença limitante, era eu, viu? Eu tinha crenças assim que estava lá no fundo, no fundo, no fundo mesmo. Sabe, enfiado dentro de um baú, num sótão velho, travado lá. Para limpar, olha, tive que dar muito, sabe? Muita leitura, muito estudo, né, para entender tudo isso. Foi ali revendo o caminho das palestras, fiz o caminho das palestras, revi novamente o caminho das palestras, e mais uma vez eu revi o caminho das palestras, e cada vez as fichas foram caindo. Não estou 100% com essa limpeza, mas já melhorou, digamos assim, uns 70%. Hoje eu posso dizer para vocês que eu cocrio aquilo que eu quero, dentro da minha possibilidade mental, dentro daquilo que eu acredito. Eu não ponho na minha mente aquilo que a minha mente não acredita. Porque primeiro o meu subconsciente tem que acreditar para depois eu cocriar. Então não vou sair, eu quero ganhar na Mega Sena 100 milhões. Não, porque eu sei que a minha mente não alcança. Se eu falar eu quero criar 10 mil reais, é rápido, né? Mas dinheiro, hoje eu penso que dinheiro não é o foco. Para mim, não. Dinheiro é bom, dinheiro compra felicidade, compra sim. Mas depois que você faz a ressonância harmônica, você começa a entender algumas coisas, você vê que o dinheiro não é tão prioridade. Ele é bom para você cumprir as suas obrigações que você faz aqui, né, nessa matrix, né? Que nem eu pago aluguel, eu pago meu aluguel com facilidade hoje, coisa que não acontecia antes. Hoje eu pago meu aluguel com facilidade, hoje eu pago as minhas despesas com facilidade. Então, dinheiro para mim é bom nesse sentido, tá? Não vejo mais necessidade de ter coisas, meu ego caiu nisso aí. Eu era uma pessoa muito consumista mesmo, sabe? Não ia na cidade se não voltasse com uma roupa nova. Hoje eu não vejo mais necessidade. Aquilo se tornou uma coisa supérflua. Eu uso o dinheiro para coisas boas. Eu quero comprar um livro bom. Compro um livro bom, porque o livro vai me dar conhecimento. Eu quero comer uma coisa gostosa. Vou lá, como, entendeu? É para isso. O prazer é esse. Né? Coisas materiais você vai deixando de lado. Conforme você vai fazendo as ressonâncias, você não vai vendo mais a necessidade de ter coisas. Você vai tendo outro pensamento, uma outra forma de pensar. Isso não tem a ver com as pessoas, não, tá? Cada um vai pensar de um jeito, cada um, né, é uma consciência e vai ter esses insights, né? Não é todo mundo, não, tá, gente? Tem gente que é pegada à matéria e vai anos e anos, acho que nem nessa encarnação não limpa, né? Mas comigo está acontecendo isso. É mesmo uma derrubada do ego. Eu vejo que cada dia mais meu ego está ficando pequeno, né? E graças a Deus a isso, porque
A gente pensa, que nem eu penso mais em ajudar as pessoas, em, né, poder contribuir. Né? Por isso que eu voltei, estou fazendo esse vídeo e vou continuar fazendo outros vídeos. Eu ia parar, mas algo me chamou, né, para estar aqui conversando com vocês. Então, conectados, eu espero que cada vez mais vocês tenham essa conexão. As pessoas que fazem o caminho das palestras do professor Hélio Couto, reveja, continue fazendo. Vai vir coisa pesada, vai, mas vai vir para limpeza, tá? E estudem todo tipo de conteúdo que você achar que vai te trazer um enriquecimento, vai te trazer coisas boas, leiam, tá? Porque o conhecimento, ele abre a mente, ele expande. E quanto mais expandido você estiver de mente, mais vocês cocriam coisas, mais vocês vão ser felizes. Então, por hoje é isso. E se vocês quiserem ajudar, compartilhe o conteúdo, se inscreva no canal, né? E vocês vão estar ajudando a outras pessoas que precisam ouvir esse tipo de conteúdo. E dá um joinha aí para a gente se sentir, né, grata. Obrigada, gratidão. E por hoje é isso.